Depois que nós já temos as informações que viram lá, que vieram lá do HTML, que vocês digitaram, certo? A gente precisa agora inserir essas informações no banco. Já que é um cadastro, preciso mandar o que o usuário digitar para o banco, certo? Como eu falei, a gente usou duas funções nativas do PHP para se conectar com o banco MySQL. Da mesma maneira, a gente vai utilizar agora uma outra função nativa que vai fazer com que o PHP rode um código SQL no banco de dados. Fazer com que o PHP execute uma função dentro do banco. Que função é essa? Que é de inserir essas informações lá no banco de dados. A gente vai criar uma variável. Por que a gente usa mesmo um igual? Deixa eu dar a atribuição, certo? Eu vou explicar por que a gente vai usar uma variável primeiro. Existe um comando no PHP chamado MySQL_query, que é a função do PHP que roda um código SQL dentro do banco. Como nós já estamos dentro do banco, o PHP vai rodar um código SQL lá dentro do banco, certo? Que é o de inserção de conteúdo. Quantas informações a gente vai inserir no banco? Quantas informações o usuário vai digitar lá para cadastrar? Que é o nome, o e-mail e o endereço. Perdão, e a senha. Mas vocês viram com o Giovanni e com o Felipe que tem um campo a mais lá no banco, não tem? Que é o ID. Por que serve o ID? Isso, identificação de cadastro, certo? Assim como nós temos o RG, o CPF, nós não temos aí vários Matheus Guedes do Brasil afora, mas só um. Só você tem o seu RG, aquele número do seu RG do seu CPF. Da mesma maneira é a lógica do ID, que é um código identificador. A partir daquele código, eu vou pegar todas as informações suas, certo? O ID não é o primeiro campo? Então, esse ID nós iremos digitar, nós vamos escolher o código. Ah, eu quero o código 7, eu gosto do número 7. Quem picava o 7 aí no quer? Vocês gostavam do número 7? Eu não posso deixar o usuário digitar esse código. Vocês viram com o Giovanni e com o Felipe, o auto-increment, não foi isso? Que faz isso automaticamente. A primeira pessoa cadastrada automaticamente vai ser o código, ou o ID 1. A segunda pessoa automaticamente vai ser. Essa informação a gente não digita, certo? O banco de dados faz isso de forma automática. Então, dentro do MySQL_query, agora a gente vai escrever como parâmetro dessa função o código SQL. Insert into, ou seja, insira na tabela. Qual o nome da tabela que vocês criaram? A tabela criada dentro do banco. Qual foi a tabela? Usuário. A de todos é usuários? Usuário, sem o S. Certo? Pessoal, é só conferir aqui, ó. É só conferir aqui. Volta para o PHP de mim, ó. Usuário, é esse o nome da tabela? Então vamos voltar para o código. Então insira na tabela, qual tabela? Na tabela usuário. O que eu vou inserir nessa tabela? Valores. Ou seja, values. Fala aí, Giovanni, por enquanto. Insira na tabela usuário os valores. Quais valores precisa ser inserido? O que a gente digitou lá no campo. E aonde estão esses valores? Nas minhas variáveis. Porque o que está aqui é o que foi digitado, certo? Sinal de atribuição. Então, tudo que digitou agora está aqui na variável. Então, o Edgar vai se cadastrar e digitou o que lá no nome, Edgar? Edgar. Esse nome é então, valores mesmo? É, isso mesmo. Em inglês. Então, a variável nome é igual ao que nesse caso? Edgar. Então, isso aqui nada mais é do que Edgar. Assim como o e-mail é edgar@hotmail.com. E assim a gente não sabe porque foi criptografado. Certo? Só você sabe qual é a senha, eu sei. Beleza? Então insira na tabela usuário os valores. A gente abre parêntese. Certo? Qual é o primeiro campo do nosso banco? Não é o ID? O ID é automático, a gente não insere nada nele. Então a gente define eles, sem aspas, como um valor nulo. Ou seja, nulo. Nós não iremos inserir nada. O banco de dados vai fazer isso. Vírgula. Qual é o próximo campo do banco? O nome. Aonde que está o nosso nome? Que foi digitado? Na variável nome. Mas há um porém. Aqui nós temos uma variável. É a variável que tem que ficar lá no banco? Tem que ser o cifrão nome que vai ficar no banco? Não, é o valor digitado.
Então a gente transforma essa variável numa string, ou seja, no conteúdo escrito, colocando sempre o que é variável entre aspas simples. Apóstrofe, é isso? Apóstrofe. O programador fala aspas simples, certo? Nós somos programador. Apóstrofe é para professor de português, certo? Entre aspas simples, a nossa variável do nome, vírgula. Qual é o próximo campo a ser inserido? O e-mail. Aonde está o e-mail que foi digitado? Na variável e-mail. Toda variável entre aspas simples. Qual é a última informação? Ainda que seja criptografado, eu não sei qual é a criptografia, certo? Você sabe como fica editado criptografado? Eu não faço ideia. Você não precisa saber, você só precisa cadastrar. Ou se você é programador, inserir o SHA-1 lá, certo? O e-mail, por fim, a minha variável senha. Perfeito? Vamos ver lá, igual tudo seja em inglês, vamos ler esse comando agora em português. Vamos esquecer essa variável por enquanto. No meu banco SQL, rode um código SQL. PHP, vá lá no banco e rode um código SQL. Que código é esse? PHP, insira na tabela usuário os valores. Null, porque nós não digitamos o código, ele é automático. Qual é o segundo campo? Insira o nome que foi digitado lá no HTML, que foi atribuído à variável nome. Qual é o próximo campo do banco? Insira o e-mail, que está na variável e-mail. Vírgula, insira a senha, que está na variável senha. Falta eu enviar alguma coisa no banco? Não, nós criamos 4 campos, estamos inserindo as informações realmente necessárias para o banco de dados. Lembrando que o ID ele é automático, certo? Nós não digitamos ele. Enfim, volta lá para o código. Olha só, 4 campos, ID, nome, e-mail e senha a gente criou. Lembrando que a gente segue a ordem. A gente colocou null primeiro, porque o ID é automático. A variável nome, que aqui vai o nome. Variável e-mail, variável senha. Se eu colocasse primeiro a senha lá no código do PHP, aqui o nome viria senha, certo? Por isso a gente precisa seguir realmente essa ordem. E é bacana a gente manter o código e o banco aberto. Qualquer dúvida é só a gente ir lá pesquisar, certo? Então, tudo isso daqui eu reduzi a uma pequena coisa, a essa variável. Então concordam que da mesma maneira que Edgar, que foi digitado aqui, é a mesma coisa que o nome, ou melhor, que o nome é a mesma coisa que o Edgar, essa query, variável query, é a mesma coisa que tudo isso, certo? Até aqui foi inserido no banco. Porém, quando a gente faz um cadastro, geralmente a gente não vê logo uma mensagem cadastrado com sucesso, não é verdade? Se eu simplesmente deixar desse jeito, o meu usuário, o usuário do programa de vocês vai digitar as informações, apertar lá cadastrar, a tela vai ficar branca, mas e aí? O que aconteceu? A gente precisa deixar todo o ambiente preparado para receber o usuário, por mais leigo que ele seja, certo? E a gente precisa agora mandar para esse usuário uma mensagem dizendo que ele foi cadastrado. Então a gente vai digitar primeiro esse código, certo? Depois que vocês digitarem, aí a gente faz vamos criar essa mensagem para que o usuário saiba se foi cadastrado ou não, certo? Vamos lá, Flávio, a gente vai esse código. Prestem atenção aqui, ó, nas aspas simples e na vírgula, para não ocorrer nenhum erro. Presta atenção aqui também, ó, que dentro, ó, depois de values, abre um parênteses, também fecha aqui, ó, parênteses, ó, os dois verdinhos, ok? E ó, lembra dessa vírgula aqui, ó, dessa vírgula não, dessas aspas aqui, aspas duplas, ela também